Salve, salve, caríssimos considerados e consideradas, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Que maravilha! Desde já deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, compartilha, manda pro máximo de amigos e amigas que vocês tiverem. E eu de cá só agradeço e peço ao Papai do Céu para cuidar bem de vocês, tá bom? Gente, esse dia eu estava dando aula para minha turma e nós estávamos falando sobre os avanços da tecnologia. Era um tema sobre revolução industrial, né? E nesse tema a gente falava como o avanço da tecnologia altera o comportamento da sociedade, das pessoas, das famílias. E expliquei lá o conteúdo, passei atividade para os meninos. Enquanto eles falavam, eu fiquei pensando e lembrei de uma coisa, né? Lembrei como um recurso tecnológico pode mudar as nossas maneiras de viver, as nossas maneiras de relacionamento. Aí veio no que na minha cabeça? O tempo que o meu pai comprou um radinho. O meu pai comprou um motor rádio. Aí as nossas compras de todo mês já passou a ter uns elementos a mais, o que? 2 carregos de pilhas a mais, né? Era 4 pilhas, 2 em cima, 2 embaixo, 4 pilhas, meu pai teve que comprar pilhas a mais, então já mudou um pouquinho a nossa cesta básica. A gente já passou a necessidade de ter mais elementos de pilha, né? Mas tira essa história aí, o que acontece? Antes de ter o rádio em casa, o que acontecia? Meu pai chegava do trabalho cansado, tomava um banho, coava um café, daí a gente sentava no terreiro e ficava ali conversando, meu pai e minha mãe. Aparecia um vizinho, o vizinho ficava contando história de assombração e as horas passavam. Quando dava ali por volta das 8 da noite, ó, todo mundo pinava. Dava 8h30, meu pai lavava os pés para ir para a cama, lavava os pés e todo mundo ia dormir. Então a nossa vida antes do rádio não passava das 8h30. Quando não tinha vizinho, pessoas fora nos visitando, 8 horas estava todo mundo dormindo. Todo mundo dormindo, né? Daí dormia aquele sonão e tal, levantava no outro dia cedo, descansado. Aí meu pai comprou um radinho. O que acontece? Quando meu pai comprou um radinho, né, aquelas rodas de conversa já começou a diminuir, porque a gente parava tudo para escutar as músicas do rádio, né? Na beira da mata, com Jason Abrão, né? Depois daí ia, aí meu pai ouviu na beira da mata, daí já vinha a Voz do Brasil, ele assistia os jornais da Voz do Brasil, aquelas coisas todas e tal, e daí ia passando, né? Chegou uma hora, meu pai descobriu um programa Eu de Cá e Você de Lá. O programa Eu de Cá e Você de Lá começava às 9 horas da noite, às 21 horas. Então, olha, já alterou aí a nossa vida de dorminhoco. A gente já passou a ficar uma horinha a mais acordado, né, para ficar ouvindo lá o Eu de Cá e Você de Lá. A gente ficava escutando aquela história. Alô, fulano, manda um abraço para o fulano lá não sei aonde, Ariquemes, Rondônia. Alô, fulano, seu irmão de Brasília tá mandando um abraço para você lá em Roraima. Ei, aqui, não sei o que. Agora seu irmão pede uma música e manda um abraço para o outro lá na Amazonas, no Manaus. E a gente ficava escutando aquela lorota ali o tempo todo. E isso o tempo passava. Veja que já alterou, né? Muito parecido com aquela história da música do Padre Zezinho. Muitas vezes do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. Que o pai dele chegava cansado, né? Mas ele sentava com a meninada no terreiro, no alpendre, ia conversar, né? Meu pai não tinha, o pai ia contar a história para os mais novos, né? E os mais novos iam ouvir. Então, essa é a questão. Passado um dia, meu pai rodando lá a orelhinha do rádio ali, o rádio tem orelha, né? Ele mexendo nas orelhas do rádio, encontrou um programa de comédia chamado Turma da Maré Mansa. A Turma da Maré Mansa começava das 10 da noite e ia até às 11 da noite. Então era das 22 às 23, né? Aí meu pai, sabe, começou a gostar daquilo ali, né? E daí, olha, já mudou. Aquela turma que dormia cedo, com a tecnologia dentro de casa, já passou a não dormir cedo demais, porque a gente só ia pra cama depois que terminava a Turma da Maré Mansa. Aí lá tinha o Saraiva, né? E daí
gente, como que alterou a nossa dinâmica até de conversa, porque entrou outros assuntos, né, no nosso meio ali, entre eu e minhas irmãs. Nós começamos a imitar a véia surda, né? Nós já começamos a imitar o burroso, né? Tinha um burroso, um aluno lá que não acertava nada na escola, né? Tinha um burroso, tinha um Saraiva, um homem nervoso, tá calminha, agora tô. Então, nós começamos a passar por isso, sabe? E daí a gente ia, né? E dormia tarde, né? Tinha ali um pouquinho dos Trapalhões, tinha um burroso, tinha a véia surda, tinha o Saraiva, tinha o Barnabé, era um monte desses negócios. Então, veja só como foi a alteração. Agora, quem conta a história não é os mais velhos que contam a história para nós. A gente já não conhece tanto, porque a gente fica escutando a história que vinha lá do Rio de Janeiro, da Rádio Globo do Rio de Janeiro, as histórias de Brasília, Adelson Moura, mas não sei quem, Márcia Ferreira, José Nery, Paulo Torres, Artemisa Azevedo, né? Então, olha, 11 horas desliga o rádio. Nós que dormíamos às 8 já passamos a dormir às 11. E daí também, pessoal, meu pai começou a levantar mais cedo. Por quê? Um é que ele tinha que sair para o serviço, mas ele passou a levantar mais cedo, por quê? Porque ele tinha que ouvir os programas Moda de Viola, O Amanhecer no Sertão, né? Então, é isso que eu tentei entender, tentei explicar, não sei se eles entenderam e eu estou contando para vocês aqui, né? E enquanto eu termino a história, quem chegou até aqui vai dar uma pensada na sua vida e fala assim, qual a tecnologia que entrou na minha vida que alterou o meu comportamento social? Porque todos vocês devem ter uma. E eu vou falar de cada uma. Hoje eu estou falando do rádio, depois eu vou falar da TV, depois eu vou falar do celular. Vou falar do celular também, como o celular alterou as relações sociais entre as pessoas. Então, o tema era o avanço da tecnologia, né, e as mudanças nas relações sociais entre as pessoas, né? Se você entendeu bem, e de todo caso eu vou deixar aqui o meu abraço para vocês, né, para o vídeo não ficar tão longo. E a gente se encontra no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre a TV, né? A TV. Tchau, obrigado. Deixo meu abração para vocês e até a próxima oportunidade.